E aí, pessoal do Facebook, Comunidade Preta de Tu, estamos aqui mais uma noite para conversar em mais uma Terça Preta. E hoje uma Terça Preta muito especial, que a gente vai falar de lugar de fala com os meus amigos que me ajudam na administração da página e a gente se fala todo dia, a gente está sempre discutindo sobre o assunto, né? Uma comunhão muito legal, né? Esses meus dois irmãos aí, né? Que estão me ajudando, nós estamos nos ajudando nesse movimento que é o Pretos de Tu, o nosso lugar de fala toda terça-feira aqui na live do Facebook e também no nosso grupo todos os dias é lugar de fala da comunidade preta de Tu. Então, boa noite, Cadu, boa noite, Jaque, e sejam bem-vindos a mais uma live do Preto de Tu. Boa noite, Léo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Cadu. Cadu, seu microfone tá Cadu, desligado. Liga o microfone. Aê, agora sim. Céu. Sempre acontece, gente. Boa noite, Jaco. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Já começamos no clima descontraído, lá, tá vendo? O Cadu é o mais desligado de nós três, dá pra ver, né? Pois é, você viu? Já começa com o microfone desligado, eu sou desligado. Tudo numa boa. Tudo certo. Tudo certo, Tudo gente. certo. Então, boa noite pro pessoal aí que tá acompanhando pela página. Hoje nós estamos exclusivamente aqui pela página do Facebook, tá? Por ser uma live com 3 pessoas, a gente tá aí com uma conexão aí pesadona, né? Então tivemos que deixar um pouquinho de banda aí para poder ter espaço, principalmente para falar das nossas novidades. É uma live cheia de novidades. Acompanhem aí até o final, que a gente tem muita coisa legal para falar para vocês, coisas que estão programadas aí, né? Não vai queimar largada, hein, Léo? Não vai queimar largada. Deixa o Isso aí. pessoal sentir um pouquinho dessa curiosidade. Mas Exato, quem sabe? o tema principal da live de hoje é falar sobre lugar de fala. Então a gente tá aqui no Facebook, no Instagram, a gente não tá hoje, tá bom? Pra gente ter. E também para ter interação aqui bem exclusiva mesmo com o pessoal do Facebook e a gente poder desenvolver bem o tema. Tá bom, gente? Então, com a palavra, é, a nossa chefe daqui do Betos de Tu, a Jaqueline Dias. Paga pra mim essa bomba mesmo, né? Sem nem Opa, esse Deu uma assunto. travadinha. Foi muita É um bom emoção, deu uma tempo. travadinha. aí voltou. Fala de novo pra gente, Jaque. Gente, boa noite. Chamo Jaqueline, para quem não conhece. Já de live do colorismo e tudo mais. Na verdade, esse assunto ele surgiu faz um tempo que a gente está tentando ver como que a gente aplicava, se fazia uma live sobre esse assunto, se fazia um vídeo, realmente pela dificuldade, né, pelo processo da criação do próprio grupo, nessa questão da gente ter pessoas diversas. Então, que trouxe a proposta do Preto de Tu, a gente começou a estar discutindo, né, sobre a questão das adesões, os filtros que a gente ia estar aplicando, que pedissem para trabalhar conosco, né? E a partir desse momento a gente foi discutindo, ideias foram sendo expostas, né? A gente foi podando. E aí hoje nós estamos com um grupo com quase 2.000 pessoas, membros, e a página já ultrapassando o número. E o lugar de fala, essa discussão, ela vem agora justamente para que o mundo possa tomar consciência, né, da sua participação, não só do grupo, das coisas que a gente vai aplicando, mas para toda a sociedade. Então, eu acho que foi muito interessante construir esse grupo aqui, nós três, né, representando milhões de pessoas que não têm esse fala ouvida. A gente está tentando trazer esse trabalho para começar a ampliar mais áreas de Cadu falar um pouco Bom, eu sou o dessa Cadu, né? conversa. Para quem ainda não me conhece, é um prazer aí exercer essa função junto com esses dois, porque surgem várias ideias e a gente acaba também prestando muita atenção no que vocês vão colocando, né?
nas dúvidas que vocês têm, muitas vezes são as nossas também. É legal a gente falar que é um processo de aprendizado para nós também, né? Então, nós quisemos colocar essa questão de fala, de conversar, né? Foi proposta pelo Léo, mas no sentido da gente conseguir trocar ideia e todos aprenderem juntos também, né? De repente, eu acho que falando até de questão de lugar de fala, importante, né? Importantíssimo, nós temos a Jaque, né? Poderíamos até ter mais alguma mulher mais para frente, né? Eu acho que é legal ter essa visão feminina também, né? E que bom que são cabeças diferentes, mas que a gente consegue chegar sempre num consenso aí e trazer coisas legais para vocês e para nós também, né? Então, é um lugar de fala, o grupo, como bem disse o Léo, né? Como bem disse a Jaque, é importante a gente falar sobre, a gente ter essa voz, né? Ter espaço para ter a voz. E eu já quero também começar, então, jogando uma polêmica aí para vocês. Uma surpresinha. Eu não quis falar nada antes, eu vou agora fazer uma surpresinha. Eu sou desligado, mas eu gosto de uma polêmicazinha. Então, eu queria, assim, falar sobre essa questão do lugar de fala. Ela é uma coisa que está muito latente atualmente, por causa, enfim, do assassinato brutal do George Floyd, que explodiu uma panela de pressão que já estava ali há muito tempo para explodir, né? E aí nós começamos a ver pessoas brancas querendo nos oferecer apoio, né? Dizendo antirracista e tudo mais, e antirracistas, perdão, e também falando sobre o tema, né? Explanando sobre o tema racismo, sobre uma questão, mesmo sendo empáticos conosco, né? E falando ao nosso favor, mas ocupando o nosso lugar de fala. E aí alguns artistas começaram a liberar o perfil deles para pessoas pretas terem ali um espaço entre os seguidores, tal, tal, tal. Eu queria saber o que vocês acham disso, de repente destacar alguma coisa que seja positiva em relação a isso e também, de repente, um lado negativo. Posso Ô, começar? Cadu, Ah, começa. Vai lá, Jaque. não, Ô, Jaque, queria pedir pro Cadu. Oi, desculpa. eu vou pedir um favor pra você, só é por causa da parte técnica. Gente, aqui no grupo eu que sempre mexo com a parte técnica, então eu sou bem chato assim com essa parte. Se der pra você tirar seu fone de ouvido e tentar falar. Você tá com o notebook ou com o celular? Ih, a Jaque travou lá. Eu acho que é a conexão dela mesmo, não é nem o fone que tá dando o problema. Sim, Jaque? mas começa Eu vou, contigo, eu então, vou Léo, começar até então, ela enquanto restabelecer. a Jaque destrava lá. Então, Cadu, o que. A minha. A minha percepção quando aconteceu tudo isso. Eu até conversei na live que eu fiz com o Eric, né? Com o Eric e com o Sérgio, que foram duas lives seguidas que nós fizemos seguida a morte do Floyd, né? Que a coisa ainda estava quente, principalmente aqui no Brasil, tendo uma movimentação, né? A minha preocupação foi quando eu vi um influencer preto. Já que caiu lá. Eu vou ficar no GC errado dela aqui, mas logo ela já volta, daí ela aparece na janelinha certa. Tá bom? Então, eu vi um influencer preto comentando assim. E foi a Djamila Ribeiro. Inclusive, ela que criou essa expressão, lugar de fala. Não sei se foi ela que criou, mas ela que foi a pessoa que Disseminou, né? isso tornou popular, né? Isso, hoje o livro dela, inclusive que tem esse nome, lugar de fala, se eu não me engano, é o livro brasileiro mais vendido, ou um dos mais vendidos, mas eu acho que do mês agora passado foi o mais vendido, né? E a Djamila, ela foi a primeira pessoa que eu vi comentando assim: mais uma vez a fala negra fica pra trás, ela fica em segundo plano. Porque transformaram a bandeira da luta antirracista numa bandeira antifascista, né? E a gente via pessoas brancas fazendo justamente isso. Colocando. Vestindo aquela indignação e aquela revolta da morte de um homem preto numa bandeira generalizada.
Sendo que era uma bandeira ligada justamente ao movimento preto, à revolta das pessoas pretas, a algo que não estava acontecendo só naquele momento, que acontece com nós todos os dias há mais de 500 anos. E não estamos falando só de Brasil, isso acontece no mundo inteiro, né? São Mas lutas que conversam, mas são lutas diferentes, né? exatamente. E eu acho que isso tem. Foi muito bom você ter colocado essa pergunta, Cadu, porque tem tudo a ver com a questão do lugar de fala. Porque justamente quando a gente entra nesse assunto, muitas das vezes a nossa fala ela é interrompida, ela é podada, né? Ela é colocada como mimimi, ela é colocada. Ah, mas não é assim, isso não acontece. Vocês estão falando aí reclamando de barriga cheia, imagina. Aqui no Brasil já não tem racismo faz tempo, né? E daí, o André e o Sérgio também, que participam junto das lives com a gente, eles trouxeram uma visão muito legal que pra mim foi um grande ensinamento, né? E me trouxe pra uma realidade que quando as pessoas... daí houve uma outra que nasceu em relação a isso. Pessoas brancas falando que o movimento preto brasileiro era um movimento fraco. Um movimento que nunca se mobilizava, que onde já se viu, que por que não faz igual os negros lá dos Estados Unidos e sai quebrando tudo e sai aí fazendo e acontecendo. Cara, e daí o Sérgio, de uma forma muito inteligente na live que eu fiz com ele, falou, Léo, isso acontece sempre, cara. É só você dar um Google aí e ver que quando matam um jovem negro na favela, né, desce todo mundo, os caras botam fogo lá no ônibus, os caras fazem barricadas, param estradas, mas o que acontece logo em seguida, né? Logo em seguida vem a polícia e rebate de uma forma muito violenta, com muita violência, não deixa isso se disseminar. E daí também a publicidade, os jornais, né, as informações que vêm, sempre são informações de arruaceiros, e daí eles tentam sempre relativizar, né, a revolta da pessoa preta, né? Eles relativizam falando que não é dessa forma que vai se resolver as coisas, que não é com barbárie, que a gente não tem que devolver aquilo que os próprios brancos entregam pra gente, que é essa violência brutal, né? Não só do racismo, mas a violência física também, né? É, Psicológica, né? e psicológica. Então, assim, cara, a minha grande preocupação em relação às pessoas brancas estarem se manifestando em relação a isso, eu acho que o apoio ele é muito bem-vindo. Ele, inclusive, ele até demorou, né? A gente está esperando isso há 500 anos. São pouquíssimas pessoas brancas que conseguem se colocar no lugar da pessoa preta, né? E principalmente nos perguntar, cara. E principalmente nos perguntar. Eu sinto uma diferença agora, depois do caso do Floyd, para outras situações, em que as pessoas pararam de dizer que é mimimi, porque também dizer mimimi, que um guarda ficou lá mais de 15 minutos apoiado no pescoço de um cara e matou ele propositalmente, né? Dizer que isso é mimimi, daí eu acho que as pessoas se sensibilizaram, falaram, peraí, não é mimimi, o que essa galera tá falando é sério, tá acontecendo, né? E daí Vamos começar a prestar atenção, vamos né? começar a prestar atenção. E daí aconteceu aqui em casa. Eu recebi ligação de pessoas brancas assim: Léo, eu posso. O que você acha, cara, de eu colocar lá o meu perfil com a foto tudo preto, né? Porque as pessoas estavam fazendo isso, né? Em manifestação em apoio, né? Ao Black Lives Matter, né? Que é um movimento genuinamente negro, né? Que luta para que acabe a morte de negros lá nos Estados Unidos. E aí eles falaram, o que você acha de eu também aderir a isso, colocar o meu perfil lá com a imagem preta e tal? Porque tá todo mundo fazendo isso, mas eu não sei se é bom, se eu devo fazer isso, né? Já respondeu a própria pergunta, né? Exatamente. E daí eu falei pra ele, eu falei, cara, já era pra vocês terem começado a fazer isso há muito tempo, né? Velho, mas que bom que você perguntou. Que bom que você teve essa preocupação. Eu fico contente, continue. E também ligaram pra Suzy também. Acho que umas duas, três pessoas também ligaram pra Suzy e perguntaram pra ela o que ela achava, né? Que de se manifestarem. Enfim, parece que as pessoas estão entendendo um pouco dessa questão da expressão lugar de fala em relação, pelo menos, à pessoa preta, né? Estão começando a ter uma visão, mas eu ainda acho que tem que ter alguns posicionamentos e eu acredito que muito desses posicionamentos vão partir das nossas atitudes a partir de agora e a forma como a gente vai lidar com isso. A gente vai lidar de forma passível, a gente vai esquecer tudo o que aconteceu, né? A gente vai passar um pano lá e esquecer.
que a gente está há mais de 500 anos buscando esse espaço, buscando esse lugar, precisou um homem preto ser brutalmente assassinado para que as pessoas começassem a ter um olhar mais humano para a questão preta, né? É essa indagação que fica. Então a minha preocupação... Mais um, né? Mais um homem preto ser É, brutalmente assassinado. então, Porque tem muita coisa que não foi filmada, né? exatamente. Então a minha indagação, cara, que fica justamente essa, cara. E aí, né? E aí? Será que precisava tudo isso para as pessoas começarem a ficar do nosso lado, né? E entenderem que a gente precisa falar do que tem acontecido e eles precisam ouvir, né? A grande. E aí, fazendo até um complemento em cima do que você falou, Léo, também foi um questionamento que apareceu por essas bandas também, né? Uhum. Sobre colocar um perfil todo preto, né? Ou então colocar uma hashtag, né? Eu acho que, como você bem disse, né? Mais do que isso, né? O importante agora é avaliar as atitudes, né? De repente não fazer certos comentários racistas com aquele seu amigo em tom de brincadeira, né? Como sempre foi feito. Você, de repente, ver o seu amigo negro sendo humilhado em alguma situação, né? Ou rebaixado, e você partir em defesa, né? Você realmente demonstrar com atitudes, né? Essa revolta e esse apoio. Porque o que acontece também? Muitas vezes a pessoa, nas redes sociais, ela quer para manter a sua imagem bacana, para manter uma imagem legal, para dizer que ela tá ali e tal. Ela pode até nem ser uma pessoa racista, ou enfim, dificilmente, né? Ela não será uma pessoa racista, mas, enfim, ela pode não ser uma pessoa que realmente queira apoiar o movimento, mas ela tem que colaborar com atitudes, né? As atitudes dizem mais do que palavras. Exatamente. Ou gestos. Então, é no dia a dia que a gente vê que as piadinhas acabem, né? Não é legal piadinha de negro, não é legal piadinha de gay, sabe? Aí tem gente que quer comparar a piadinha com negro, com gay, a uma piadinha de português. Mas você gosta de fazer piadinha em português. Eu, por exemplo, gosto de fazer piadinha em português. Mas eu acho que a gente tem que entender as coisas de forma proporcional, né? Se você zoa um português, né? Como sempre teve piadinhas de português, o que aquilo lá vai interferir na vida dele? Né? Português que é um europeu, que é um colonizador, que sempre esteve em posições superiores. O que a piadinha vai interferir na vida daquela pessoa? Agora, uma piadinha com o negro, muitas vezes, o negro vai te responder agressivamente. Também é uma coisa importante para se falar. Nós negros somos diferentes, viu? É bacana falar isso aí. Porque também gostam de nos colocar num padrão. Nós negros somos diferentes. Então, um negro vai reagir de forma agressiva. Como branco, como qualquer um, nós temos reações diferentes, gostos musicais diferentes. Enfim, somos pessoas diferentes uma das outras. Então é legal falar isso também. E aí, só para terminar aqui a minha linha de raciocínio, aí, nesse contexto, cada um vai ter uma reação. Tem um que vai ficar triste, que vai ficar depressivo, que vai tentar se moldar aquele ambiente que ele ou ela vive, sabe? É por isso que nós vemos muitas vezes a pessoa mudar o seu cabelo, né? A pessoa mudar a sua vestimenta, a pessoa mudar até o seu jeito de falar para ela se sentir aceita em determinados ambientes onde ela é oprimida pelos brancos, né? Outras pessoas podem agir de uma forma agressiva e aí vão falar o quê? Nossa, mas vocês negros são muito brutos, agressivos, né? Animalescos, como já ouvi falar, né? Então a gente daí é tido como um animal raivoso, né? Mas o que tem de carga de maus tratos na nossa costa não é brincadeira, né? Olha quem voltou, Jaqueline. Então é isso. As reações são diferentes. E aí eu peço que você que quer nos apoiar, comece nos dando um lugar da nossa fala, tá? Até nesse momento, tá? Pergunte, como o Léo mesmo disse, pergunte, porque
aí você vai conseguir ter um parâmetro melhor do que você, de repente, através da sua própria cabeça, chegar e falar, eu acho que se eu fizer isso, eu vou ajudar meus amigos negros. Jaque, voltou? Voltei, perdi a discussão, porque nem no celular eu consegui ver uma conexão ruim aqui, Sem mas voltei. problema, estamos no O que mesmo que você tema ainda, falou? estamos no mesmo tema. Quer que eu refaça a pergunta? Quer que eu refaça a pergunta? Por favor, Cadu. Para contextualizar. Então é o seguinte, Jaque, o Léo falou e eu já falei sobre isso e queremos ouvir sua opinião também. Chegou um momento, né, em que se começou a falar sobre as causas negras e tudo mais, e muitas pessoas, muitos artistas, né, começaram a se manifestar, né, a favor e tudo mais lá nas suas redes sociais. E aí alguém teve uma ideia de falar, não, peraí, mas não é meu lugar de fala, né? Eu compartilhando do mesmo pensamento, da mesma ideia, não é o meu local de fala, então eu vou emprestar as minhas redes sociais. Então, vários artistas, o Marcelo Serrado, acho que estou, né? Vamos ver quem No mais. galhaço. Bruno Galhaço, todos, né? Vários emprestaram as suas redes sociais para personalidades pretas, né? O Paulo Gustavo, né? Para personalidades Isso. pretas falarem nas suas redes sociais para o seu público, que na maioria é o quê? É branco, né? Então, ó, empresto minha rede social para vocês terem esse espaço de fala. E aí eu queria saber, de repente, o destaque positivo e o negativo disso, né? Acho que o positivo, Cadu, é justamente a ampliação dessas pessoas que escutam, né? Então, é meio que esse discurso antirracista, ele está sendo implantado, está sendo injetado de uma forma que todo mundo pode ter acesso ao mínimo do conhecimento para tentar mudar seus hábitos. Então, vejo isso como uma forma positiva. E também, no meio disso, eu venho vendo que eles estão trazendo bastante, tanto artistas quanto pensadores do próprio movimento negro para esses lugares de fala que estão discutindo, né? E também a imagem do negro em si sendo muito ampliada. Porque, por exemplo, a gente tem, nesse momento, assim, no próprio movimento negro, nós temos a conjuntura querendo vender uma imagem de um que a gente traz o Sérgio, da Fundação Palmares, Cotelli, que teve toda essa polêmica, né? Querendo ou não, estão reforçando o estereótipo que tenta desmistificar cada vez mais, né? Então, eu acho que o lado positivo é esse, dar voz a pessoas que têm conteúdo, mas que não tenha essa visibilidade. Então, isso coloca um ponto positivo. O ponto negativo que eu trago para essa questão é justamente que a pessoa sendo... vez que a pessoa opta por não estar colocando nesse lugar de fala, né, nessa importância, dessa responsabilidade de, como sociedade, a gente discutir racismo, ela tendo aquele espaço cedido por outra pessoa branca, vai ser indiferente. Facilmente ela consegue correr. Esses conteúdos são feitos em lives, então tem que ter a curiosidade da pessoa de estando no determinada conta para estar acessando. Então, é uma coisa que é importante a gente estar ampliando, só que não atinge tantas pessoas quanto outras ações que a gente pode estar aplicando, né? Ações afirmativas. O ponto também negativo é justamente essa questão empréstimo de redes sociais para a gente ter a nossa voz ouvida por mais de 100 pessoas. Então, eu acho isso também bem complicado, né? Esse discurso antirracista também não deixa de fazer a imagem do branco salvador, o branco desconstruído e tudo mais. Eu tenho que pegar o espaço do branco para mim estar tendo uma voz ouvida, né? E eu acho que O não é protagonismo isso, né? do branco, né, nessa situação Exato, também. exato, porque daí no meio de tudo isso sempre Bruno Galhaço, ele deu a conta, mas não falam da Bia Ferreira, que era a voz que estava sendo usada para essa relatar. Então, é coisas positivas e negativas. Né? Eu acho que as pessoas que estão cedendo isso, eu não sigo, fiquei sabendo uma indireta, justamente pelas pessoas que estão falando nessas oportunidades. Eu acho bem complicado, porque
quero ser antirracista no meu lugar de conforto, né? A Jaque travou de novo. Oi, Jaque. Oi. Caramba, deu pra... Analisei, basicamente. Maravilha. Deu pra ouvir sim. Cadu, só fazendo um complemento, aproveitando que a Jaque falou, sobre posicionamento, né? É muito importante para que nós pretos, possamos nos sentir sempre à vontade em falar da causa preta. Em todos os lugares que nós vamos, usar os nossos espaços disponíveis cada vez mais, sem nenhum tipo de constrangimento, sem que haja esse constrangimento, e sem ser constrangido também pelas pessoas brancas, né? E também pelas pessoas pretas, né? Não tem que ter constrangimento nenhum em falar nesse assunto. E a gente tem que falar cada vez mais, sabe por quê? Porque quando você fala, quando você vai a público e usa o seu espaço para falar sobre essas coisas, as pessoas, a princípio, elas torcem o nariz. Mas, a hora que elas precisarem de algum tipo de informação, elas vão até você, né? Então, daí começa a surgir um interesse válido. E como a Jaque falou, para que se crie uma ação afirmativa disso. Não ficar só na conversa, né? Não ficar... Daí, por isso que eles usam muito o discurso do mimimi, né? Porque muitas vezes o negro ele fica ali acuado, né? Ele não se posiciona diante das situações, não usa o espaço dele para falar, né? E daí as pessoas elas se sentem também à vontade de falar, ó, tá vendo? Esse cara aí tá reclamando, tal, né? Aconteceu uma situação comigo que e foi uma pessoa preta, cara, uma pessoa preta que tava mergulhada dentro da bolha branca e do discurso da pessoa branca, né? Ali a cabeça do cara totalmente desconfigurada, né? Dava até a impressão que era um cara branco que tava falando comigo, cara, de tão desconfigurado que tava. E daí, num dado momento da conversa, esse cara vira e fala assim: Ah, mas você tá vendo, Léo? Olha você, cara. Olha onde você tá. Olha aí, cara. Todo mundo pode, todo mundo consegue. Daí, tipo, ele falou, tipo, querendo usar o meu exemplo de vida, né? De conquistas, né? Assim para dizer que qualquer pessoa preta tá habilitada, né? Socialmente, né? Dentro do contexto social que a gente vive, que a gente sabe qual que é o contexto complicado para uma pessoa preta, né? Viver aqui no Brasil. E daí ele fala, tá vendo? Você, tipo, você superou isso. O fato de você ser preto não impediu de você chegar onde você chegou. Daí ele ficou esperando assim, tipo, que eu virasse pra ele e falasse assim: Ah, você tem razão, é tudo mérito meu, eu lutei, eu consegui, eu conquistei. Até tem um vídeo de um cara aí, cara, rolando na internet, um cara preto que ele tá num estúdio, eu acho que ele é um músico, um produtor musical. Vocês já devem ter visto esse vídeo, né? E esse cara ele faz esse discurso da meritocracia, dizendo que pra ele pouco importa a cor dele, pouco importa a pele dele, que ele passou por cima disso tudo e conseguiu e conquistou e virou e tal. Até de uma forma bem arrogante esse cara fala, sabe? Eu nem consegui, assim, acompanhar muito. Eu vi uma vez o vídeo e não quis ver mais vezes porque eu fiquei irritado porque o cara é super arrogante, assim, o jeito que ele falava, sabe? Isso deu margem, aí que tá, olha o lugar de fala, né? Isso deu margem para que as pessoas brancas absorvessem esse discurso e usassem contra nós, né? Da forma astuta como eles sempre fazem as coisas, né, cara? E daí, voltando ao assunto, né? Eu fiz o contrário do que esse cara fez. Eu virei pra esse cara negro e falei assim, cara, eu não sou exemplo pra ninguém, velho. De verdade. Não sou exemplo. Você não conhece a minha história pra você falar o que você tá falando. Daí foi o contrário, tipo, em vez de eu usar a minha história pra falar pro cara assim, ó, eu conquistei, porque eu falei, não, cara, minha história é cheia de privilégios. É cheia de momentos, de oportunidades. Isso começa lá com a minha mãe e com o meu pai, que conseguiram quebrar uma barreira social, ultrapassar a barreira social, né? E ascender socialmente e dar uma condição boa para mim e para minha irmã, né? Só minha irmã, meu pai e minha mãe sabemos o que nós tivemos que fazer para ter a educação que nós tivemos, né? O tanto de situações que nós passamos, né? Pra gente chegar onde a gente chegou. Mas isso foi a fruto de muita luta, de muitas conquistas, mas também foi a fruto de muitas oportunidades que foram nos dadas. Porque se a gente for seguir as estatísticas, nós não estaríamos nem aqui com Nem possibilidade. vivos. Nem vivos
nem com possibilidade de ter computadores aqui para poder fazer as coisas, de ter estudo para poder desenvolver, né, uma conversa, para desenvolver uma questão tecnológica que seja, né? Então, assim, daí que eu comecei a falar pra esse cara, ele meio que tomou um susto, porque ele não imaginava que viria essa resposta para ele. Mas por que isso? Porque eu tenho me posicionado. Inclusive, ele me procurou para conversar porque ele viu o meu posicionamento, né, nos últimos dias na internet e falou: Puta, eu quero conversar com o Léo sobre isso, cara. Eu tenho umas ideias que são conflitantes comigo. Olha só, né, a importância de você falar. Eu tenho umas ideias que são conflitantes Sim. comigo. E eu quero tirar umas dúvidas, eu quero falar. Não, pelo amor de Deus, não que nós sejamos donos da verdade aqui. A gente está num espaço para amplo debate e para que se tenha uma dialética para que nós possamos chegar numa síntese construtiva, né? E é isso, é vindo essas dúvidas e vindo essas opiniões que a gente consegue construir algo positivo, e daí assim a gente vai ter um resultado, né? Então, só para finalizar, eu acho muito importante as pessoas que estão assistindo a live, o pessoal que nos segue no grupo, fale cada vez mais da página Pretos de Tu, fale do movimento que está tendo, fale do movimento negro da UNEI, fale de todos os movimentos, fale dos youtubers negros, compartilhe conteúdo negro, conteúdo de luta negra, conteúdo dos intelectuais negros, das pessoas que estão aí na luta, tá? Porque isso sim, aí sim você está fazendo um uso real do seu lugar de fala e fazendo com que isso tenha implicações positivas no nosso dia a dia, né? Na prática mesmo, não só na fala, né? E também não dá margem para as pessoas usarem um discurso contra a gente, né? E que fique claro que nós, em nenhum momento, né, nesse grupo, nós estamos aqui para nos vitimizarmos, nós não estamos aqui para, de repente, chegar e ficar de mimimi, muito pelo contrário. Se as pessoas têm essa impressão de nós, né, elas assistam as lives, elas vejam os posts, são ações afirmativas, ações que visam mostrar sim nossas mazelas, mas é um grupo que eu vejo muito como fortalecimento, é para a gente se fortalecer, é para a gente conversar, é para nós aprendermos sobre a nossa história e é para buscarmos coisas melhores. Ninguém aqui está se vitimizando e falando que está tudo acabado, que não tem o que fazer e só mostrando as dores. Nós temos sim que mostrar as dores, mas nós estamos trabalhando no sentido de fortalecer o nosso povo e através da conversa é uma grande forma de fortalecimento. Jaque. Perfeito, né? Até porque no meio da construção do grupo a gente teve sobre a aceitação ou não das pessoas não negras. Acho que foi muito enriquecedor para nós, de forma pessoal, porque nós tínhamos opiniões divergentes. Tinha pessoas que queriam. E a gente acabou estipulando um certo filtro de participação dessas pessoas não negras, realmente para a gente por entendermos que é tão importante quanto a nossa presença deles aqui. Tudo que nós sofremos de uma forma opressiva, a nossa sociedade é executada de forma consciente e inconsciente. Essas pessoas, a nossa ocupação é dialogar com todos, né, e deixar de forma bem entendida que a gente respeite nossos lugares de fala, né? Toda a nossa construção, nossa fala tudo para a população, mas sem menosprezar a participação ou sem a participação branca ou de outras etnias, porque a gente vive em sociedade. Então, essa questão do lugar de fala, ela vem sendo entre nós aqui justamente, tá? Tentando não projetar em você formas opressivas nós sofremos. Tá? E valido essa fala do Cadu, Léo, que a gente não está aqui para reforçar a vitimização que as pessoas começam a propagar de forma, eu aqui interpreto sempre de forma uma agressiva, né? A nossa própria luta em si, mas justamente para mostrar para vocês o outro lado da história, que a maioria, até mesmo nós, a gente não aprende, não tem esse espaço muitas vezes nas escolas. Então acho que a formação desse grupo é justamente por eu acho que a gente pode estar falando mais agora sobre
Ô, Jaque, Cadu, o áudio da Jaque tá cortando bastante pra você? Tem hora que tá cortando muito pra Cortou, mim. cortou. Tá cortando, né? Ô, Jaque, Sim. vamos fazer um teste. Tira o seu fone de ouvido e tenta usar o microfone do computador mesmo, em vez de usar o microfone do fone, pra gente ver se melhora um pouco. Porque tá cortando bastante. Eu tô conseguindo entender algumas partes. Deixa eu ver. Sim, Fala uma aí. coisa importante. Pode falar, Me Cadu. ouvindo? Agora Ah, melhorou. melhorou, melhorou. Pode falar. Uma coisa importante em cima do que a Jaque falou também é o seguinte, por exemplo, eu, certa vez, né, eu fui numa palestra de Sorocaba, da Djamila Ribeiro, né, um auditório ali, nós tínhamos, sei lá, uma quantidade de, por volta de 200 e poucas pessoas, eu acredito, e a maioria mulheres, né, e ouvindo tudo que ela falava e tal, enfim, da questão da mulher preta e tudo mais, eu passou pela minha cabeça, poxa, eu concordo com isso, pô, eu quero dar uma opinião sobre isso. Mas ela colocou de uma forma tão incisiva que a participação dos homens lá sim era importante, porque os homens eles estavam ali para um aprendizado, né? Porém, a gente não estava ali para falar, né? A gente estava ali para ouvir. Então, eu acho importante que a gente procure, quando você fala em lugar de fala, mesmo que a gente queira muito dar a nossa opinião, mesmo que a gente queira muito se expressar, primeiro a gente ouça. Porque eu aguentei mais 5 minutos ouvindo ali, eu estava muito louco para falar e tinha a oportunidade de levantar a mão e falar, sabe? Então você poderia falar, né? Ah, quem quer falar alguma coisa e tal? E eu muito ansioso ali para falar, gosto muito de falar, não sei se vocês perceberam. E aí eu meio que ia levantar a mão, mas daí eu percebi, não, aqui é o lugar das mulheres e que privilégio eu tenho de estar aqui para aprender, então acabei ficando quieto e saí de lá com essa lição. Eu acho que a maior lição de tudo que ela falou, né, todo o conteúdo absorvido, foi essa, né, que não era ali o meu lugar de fala, eu tinha que ouvir e aprender. Muito legal. É... Ô, Jaque, aproveitando também o assunto, a Djamila, ela é uma mulher preta e ela também é muito ligada ao movimento feminista, né? É, Uhum. e essa expressão do lugar de fala, né? Ela veio forte, né? Entre o movimento feminino, né? E lógico que a Djamila sendo uma mulher preta também, né? Isso acabou ressonando, né? Nas pessoas que estavam ali absorvendo todo esse conteúdo e também hoje a gente faz uso, né? Dessa expressão, né? E também para explicar muitas coisas, principalmente em relação ao que falar, onde falar, com quem falar, com que direito falar, né? Acho que isso resume tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da mulher preta, né? Até porque essa discussão também surgiu no grupo sobre o que vem primeiro, né? A questão aonde que a mulher preta ela se encaixa dentro do discurso feminista e dentro do discurso da causa preta, né? Essa dualidade, né? Muita das vezes acaba ultrapassando e ela não consegue trazer a importância devida a um lado nem ao outro. Fica ali no meio disso quando se fala em lugar de fala, né? E eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Eu acho muito importante, caso estiver cortando novamente, peço que vocês mantenham a mão aí só para ajudar. Então, gente, é importante a gente estar, sempre quando a gente vai discutir, vai estar procurando sobre essa expressão lugar de fala, né, a gente vai se deparar com a não existência de um significado próprio para esse termo, né? Justamente como o Léo falou, quando a gente vai estar pesquisando um pouquinho mais a fundo, né, esse lugar de fala já é citado pela própria Djamila, né? A Djamila em si ela vai estar sempre sendo citada justamente por conta desse livro que ela fez, Plurais, né? Vocês já conhecem.
Então, quando a gente vai estar falando de lugar de fala, sempre vai estar o nome da Djamila entrelaçado automaticamente. Ela trabalha muito essa questão de que surgiu justamente nessa separação da sociedade com relação à mulher. E aí vem trazendo o feminismo para a discussão, tá? Porque a sociedade ela é desenvolvida de uma forma patriarcal, né, e a partir disso vai sendo feita sobre classificações do próprio poder. Então, nós temos o homem branco, a mulher branca, pois o homem negro e a mulher negra. Tá? Então, quando tem essa diferenciação, a partir do homem vem a questão do feminismo, a discussão do feminismo. Aí tem todo o movimento feminista, ele ressaltando, né, a questão da valorização da existência feminina, tanto da questão por direitos, da fala, e essa interpretação da mulher ser entendida socialmente como algo totalmente, como que eu posso dizer, independente do próprio homem, né? Aí vem a questão do lugar de fala. E quando o Léo pergunta sobre essa questão da mulher negra, é justamente que dentro do movimento feminista, historicamente, né, antigamente, agora está tendo mais abertura para a mulher negra. A mulher negra ela sempre foi tida como uma forasteira, tanto que é um termo que a própria Jamila Ribeiro ela cita aqui no livro dela, justamente por não estar tendo essa valorização das especificidades que existem na vida de uma mulher negra. Porque a mulher negra ela vem tanto com o peso do próprio gênero quanto desse recorte de raça. Então, esse lugar de fala, ela vem justamente também para não só a valorização da mulher, mas também das especificidades gerada a partir do momento que a gente começa a ver esses fragmentos dentro da própria construção do movimento feminista. E é muito interessante que, por mais que esse lugar de fala ele seja uma coisa que a gente tenha muita dificuldade de estar denominando, né? Ele é uma coisa muito própria, justamente porque ela traz essa responsabilidade do indivíduo, primeiramente se enxergar enquanto membro de uma sociedade e depois como membro de um grupo. Tá? Então, esse lugar de fala é tanto para dar voz quanto para você entender as suas responsabilidades dentro da sociedade em si. Nossa, muito legal. A forma como coloca dessa mão de via dupla mesmo, né? Porque a expressão quando é lugar de fala, né? A gente só pensa que, tipo, é hora de eu falar. E não é hora de eu escutar e entender, né? e, inclusive, não é fazendo nenhum tipo de crítica, não. Eu acho que é a questão de entender mesmo, né? Eu mesmo eu tinha essa dúvida e você explicou de uma forma muito sensata, assim, né? Dessa questão do saber ouvir e do saber falar, né? É porque às vezes, eu sinto que é que nem o Cadu falou, né? Quando ele tava lá na palestra da Djamila, né? E ele ficava incomodado, né? Querendo ali falar e viu que né, não se sentia à vontade, né? Pra falar, né? Aquilo tava compreendido dentro do discurso que ela estava fazendo ali. E daí ele mesmo se colocou, ele falou, não, mas é duro quando você é colocado, né? É duro você se dar com essa relação, né, cara? E de repente, as pessoas acabam usando essa expressão de uma forma errônea pra impor, né? Pra impor o lugar de fala dela, né? E daí. O tiro acaba saindo pela culatra, né? Acaba gerando um efeito que que acredito que não é o que a pessoa que criou essa expressão, né, que quis desenvolver, principalmente em relação ao feminismo, né, quis dizer. Não é o fato de você estar ali numa conversa, né, e você ser imposto a só ouvir também, né. Eu acho que é uma via de mão dupla nos dois sentidos, assim, no sentido de você estar falando e tá respeitando o que a pessoa tá ouvindo e a pessoa também tá ouvindo e saber a hora dela falar ou não, e não isso ser colocado numa forma imposta, né? Sim. Senão viram muitas vezes também um monólogo, né? Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento.
E, coincidentemente, né, eu acho que esse tema, o tema da live de hoje, ele conversa muito com o tema representatividade, que foi o tema da live anterior, né? Porque, por exemplo, se você for pensar que para se decidir, né? Eu estava vendo essa semana e eu tentei lembrar onde que eu vejo muitas coisas, né? Às vezes eu assisto um documentáriozinho aqui, às vezes eu leio um textinho ali, mas enfim, vai ficar sem a propriedade intelectual aí, eu peço desculpas a quem falou, mas assim, a pessoa falou assim, você vê que, por exemplo, numa comunidade, né, tem lá, uma comunidade tem problemas como todos os lugares do país têm, né? E aí sentam em volta de uma mesa vários brancos, né, para decidir, né, para decidir o que se fazer com aquela comunidade, o que se pode fazer para a melhora daquela comunidade, né? O olhar deles é um olhar que aquela comunidade é um problema, né? Aquela comunidade é um problema para eles. Então, por isso que eles querem colocar polícia para pacificar. Eles não pensam, por exemplo, que aquela comunidade não tem saneamento básico. Eles não pensam que a questão elétrica, né, deles é feita de forma clandestina, porque também não tem uma forma de regularizar isso, né? Eles não pensam que muitas vezes essas pessoas elas não têm a estrutura mínima, né, de sobrevivência. Então, não seria legal, de repente, numa situação dessa, você chamar representantes de comunidades e falar, bom, falem aí pra gente o que vocês precisam, o que nós poderíamos fazer, né? Eu acho que isso é você apresentar, isso é você dar lugar de fala e, ao mesmo tempo, também ter pessoas que representam, né, aquelas pessoas ou aquele local, né? E aí são pessoas que vão poder falar com propriedade, né? Se eu não moro em comunidade, como que eu posso falar? Ah, mas eu estudo. Eu faço um estudo há anos. E aí? Mas você faz o estudo, mas a propriedade de quem mora, de quem está lá no dia a dia, para falar sobre aquele assunto é muito maior. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar também nessa questão de se aproximando das eleições aí, né? De pensar que nós não temos lugar de fala também, por exemplo, na política, né? Que nós percebemos também agora no esporte, né? Principalmente, é sempre bom citar o futebol, que é o esporte mais popular, né? Eu não vi ninguém se manifestando, eu não vi ninguém colocando a cara e falando, gente, fiquem em casa, gente, se cuidem, isso vai passar, se vocês aguentarem aí 2, 3 meses firme, bonito, sabe? O negócio vai diminuir, vocês vão poder aos poucos ir voltando à vida normal. Eu não vi os principais atletas brasileiros se colocando nas redes sociais, né? E se posicionando, né? Eu não sei, de repente eles têm alguma coisa a perder aí, e talvez não seja interessante para eles, né? Falarem sobre isso, de repente orientarem aí os seus fãs e os seguidores. É isso mesmo, cara. É bem complicado e a gente esse momento da pandemia é um momento que tem sido complicado para as pessoas pretas, né? E, e que a gente vê falando realmente a gente ouve um discurso raso, né? Assim, em relação mais em relação a números, eu acho que eu vi algumas reportagens, acho que no portal UOL, falando sobre a mortalidade entre os negros, né? Em relação ao Covid e tal. E algumas pessoas se posicionando, alguns grupos, né, falando sobre a questão também da ajuda humanitária mesmo, né, de cesta básica e tal, para os empreendedores pretos, principalmente, as pessoas que estão sem trabalhar, estão, né, passando por grandes dificuldades, e daí ali se mobilizando, mas é muito pouco, né? É pouco justamente por isso que você falou, Cadu, porque não tem representatividade. Eu trabalho num órgão de imprensa e eu sei bem, assim, como que é o dia a dia de uma redação, né? E é muito difícil, principalmente, cara, para as pessoas brancas, cara, quando se trata de conteúdo preto, cara. É um tabu ainda, isso na mídia, né? A gente conversa, a gente já conversou isso algumas vezes em algumas reuniões sobre o preto padrão, né? Como que ele tem sido inserido, né, nesses últimos tempos na publicidade brasileira, né?
É sempre, né, aquele estereótipo do preto que é aceitável fisicamente, né? É o cara que Traços um pouco mais finos. enfim, né? A gente, putz, poxa, desculpa pela palavra, mas esse discurso é um discurso que tá batido, né, cara? É, mas a gente vê nessas atitudes, né? E daí, quando alguma pessoa usa isso contra nós, né? Ou para desvalorizar qualquer tipo de comentário, né? Falando assim, ó, tá vendo, vocês reclamam, mas tem dois pretos lá na propaganda, olha que lindos que eles são. Daí tem que justificar a presença do preto porque ele tá ali porque ele é bonito, tá ligado? Tipo, ó, tamo fazendo a nossa parte, a gente vai aceitar esses dois aqui porque eles se encaixam dentro do estereótipo de beleza preta, né, cara? E Encheu a corda. cara, e daí começam com as conversas de ser contra cotas e tal, né, cara? Ah, porque é difícil de definir. Cara, isso dá margem pra gente discutir sobre tantas coisas, né? Mas a nossa discussão não é essa, né? É a discussão do lugar de fala. E daí, falando da representatividade, cria-se uma dificuldade de criação de conteúdo e uma dificuldade técnica também quando não tem pessoas pretas fazendo essas coisas, né? Por exemplo, chega lá no Dia da Consciência Negra, certo? E daí não tem um repórter preto para fazer uma reportagem sobre o Dia da Consciência Negra. E daí, como você falou no começo, Cadu, eles colocam tudo dentro de uma caixa só, né? Ah, vamos falar de preto? Então falar de preto é falar sobre o quê? É falar sobre a Umbanda, é falar sobre capoeira, e o discurso fica raso assim, né? Pagode, Sobre porque todo pagode. preto gosta de pagode, gosta Exatamente. de samba. Então, beleza, vamos fazer reportagem sobre isso. E daí, foi muito engraçado, porque teve um ano que é feriado, né? E os feriados a gente faz plantões lá. E eu trabalhei num plantão. Eu trabalhei no plantão do Dia da Consciência Negra, né? E daí tava lá editando e tal. E daí o repórter vem e chega, né, com o VT Factual, que a gente fala que é o VT do dia, e trouxe pra eu editar. E era o VT do Dia da Consciência Negra. Daí mandaram o cara lá no centro de Umbanda pra fazer a reportagem do Dia da Consciência Negra, né? E daí o cara encosta assim em mim, né? O repórter encosta assim em mim na edição, bate nas minhas costas e fala assim: Cara, não tinham pessoas pretas lá. Velho, daí eu peguei e falei: Ah, mas não tinha ninguém, cara. Como assim? Daí ele falou: Não, cara, ó, a gente. Veja as imagens, vê o que você consegue fazer. Mas assim, a gente até tentou. Tinha um moço lá com uma criança no colo, lá com uma criança no pescoço. E realmente era a única imagem de pessoa preta que eu tinha pra colocar ali na reportagem. Era essa imagem, né? Do cara lá com uma criança. Opa, cadê o microfone aqui? Com o cara lá com uma criança. E não tinha mais nada, cara. É, você entende? Tipo, né? Se fosse um produtor, se tivesse um produtor preto lá, se tivesse um repórter preto, se tivesse um diretor preto, né? Não só eu na edição lá, mas se tivessem mais pessoas pretas ali envolvidas no processo, esse espaço aí sim se tornaria no lugar de fala, né? E seria usado de forma, de forma com que conversasse mesmo com as pessoas pretas. Porque de verdade, a gente vê que o próprio Dia da Consciência Negra ele acaba sendo usado de uma forma que não traz valorização, não dialoga com o povo preto, porque não é feito por pessoas pretas, são pessoas que realmente a ignorância, né, por não estarem envolvidas com o movimento preto, ou não terem pessoas perto para poderem ensiná-las, faz com que tenha uma pobreza nesse tipo de material. E daí isso se dissemina sobre o jornalismo, sobre a informação, sobre a mídia, sobre a publicidade, e cria isso. E daí vai se criando estereótipos que vêm da cabeça do branco mesmo, não vem da cabeça do preto, não vem da vivência do preto. E daí a gente continua vivendo dentro dessa mentira. Então, assim, essa falta de representatividade, cara, na mídia, né, falando mais da área que eu trabalho mesmo, ela cria uma deficiência que é para todos. A gente cria materiais midiáticos pobres por falta de representatividade. Isso tem que ser uma preocupação coletiva, né? A gente só vai começar mesmo a ter resultados a partir do momento que tiverem representantes das raças, enfim, principalmente da raça preta, né? Que somos maioria e também não temos, né, essa representatividade nos meios midiáticos, para que esse lugar comece a ser usado de forma certa, né, cara? É aí que tá o lance, né? Da representatividade. Então, meninos, vocês estão me ouvindo bem? Tamo sim. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de lugar de fala,
que isso não seja interpretado, como o Cadu falou, representatividade. Um complementa o outro, Um né? Porque quando a gente complemento, vai falar exato. de lugar de fala, a gente está falando de relações sociais. Então, são determinantes. Então, por exemplo, a questão dos recortes. Aí entra gênero, sexualidade, raça, orientação. Então, justamente a importância de cada um se colocar nessa discussão do lugar de fala é justamente por ser uma movimentação ética, né? Preciso me entender para daí sim entender o outro. Logicamente que a representatividade ela traz toda essa importância, Uhum. mas a gente também tem que tomar cuidado para que não confunda isso e acabe gerando uma imagem existencialista, né? Obviamente que, por exemplo, é o caso de nós temos negros na política, e acho que esse próprio governo hoje em dia, né, está sendo usado a imagem do próprio negro a reforçar de uma forma inconsciente muitas coisas que a gente vem lutando, né? Esse caso do Decotelli é um dos absurdos, por exemplo, e do Sérgio da Fundação Palmares. Nós temos esses representantes, né, que daí vem a questão da representatividade, só que não é respeitada também de uma forma geral. Não são pessoas que, por exemplo, nos representam. Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não acabar confundindo uma coisa com a outra, porque uma coisa complementa a outra, né? Eles são coisas são coisas próximas, semelhantes ali. Enfim, e o que eu gostaria de propor para vocês também é a gente tentar entender como discutir o lugar de fala, ela é um ato que acaba minimizando não, desculpa, trazendo a responsabilidade quando a gente fala assim, culpa histórica. Então, eu gostaria de onde vocês pudessem falar para mim quanto ao lugar do branco nessa discussão, né? Quais são as coisas positivas e negativas que o lugar de fala ele traz quando o branco está discutindo, por exemplo. Eu posso falar que em relação a isso, o branco ele tem que saber, né? Ele tem que saber primeiro que ele é uma pessoa privilegiada. Se ele conseguir partir desse princípio, ele começar a entender, né, a sociedade. Não adianta você, eu vou na aula de sociologia e eu vou entender que essa pessoa sofre, porque é pobre, essa pessoa sofre porque é preta, essa pessoa sofre porque é mulher, lá, lá, lá. E você não entende que você tem privilégios sociais, né? Privilégios esses que vêm de pouco tempo, né? A escravidão durou aí a base de quase 400 anos, né? Segundo nós falamos em quase todas as lives, mais uma que a gente está registrando isso, e ela terminou há 130 anos, né? É pouco tempo para que a gente consiga, principalmente é pouco tempo porque o Estado ele não fez nenhum tipo de movimentação para que os pretos eles tivessem uma inserção na sociedade. Pelo contrário, a intenção do Estado era excluir os pretos, né? Então, com isso, nós tivemos sim que correr atrás, cada um da sua forma, né? Alguns através das oportunidades ou de um esforço absurdo, né? Que é muito maior do que o esforço de uma pessoa branca, né? Isso a gente já começa com esse fato quando os europeus chegam aqui e tem um outro tipo de tratamento, né? Então eles já chegam privilegiados, né? Já chegam privilegiados e esse privilégio vem se estendendo, né, até os dias atuais. Então a gente primeiro ele tem que entender os privilégios dele. Depois, quando ele entender que ele tem esses privilégios, o que ele pode fazer para não só eu sou privilegiado, fazer o quê, né? Não, ele pensar o que ele pode fazer para para que ele dê oportunidades para os negros. Porque, na verdade, ninguém está se vitimizando, ninguém está de mimimi, ninguém está aqui mendicando ou querendo
pedir algo que não é seu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se vocês têm privilégios hoje, é porque alguém foi prejudicado, não é? Ou foi a troco de nada, o privilégio surgiu do nada. Não. É porque uma raça foi prejudicada para que se surgisse esse privilégio branco. Então, nada mais justo do que qualquer oportunidade que puder ser dada para os negros, que seja dada, tá? Porque nós negros somos, sim, competentes, nós negros, sim, somos inteligentes. Ninguém está falando que é mais inteligente, menos inteligente, mas estou falando que nós também somos inteligentes, nós também temos capacidades múltiplas de fazer todas as coisas que vocês fazem, igual ou melhor. Igual ou melhor. Porque daí é de cada ser, né? A gente pode analisar ser a ser, mas nós temos tanta capacidade quanto vocês. Então, quando se fala em oportunidades, é você simplesmente, você não chegar numa entrevista de emprego e você não optar por um branco, por exemplo, né? Porque socialmente aquilo te diz alguma coisa. Muitas vezes, e eu até acredito que seja uma construção social tão forte que a pessoa nem pense racionalmente, eu vou preferir escolher esse branco, mesmo ele tendo o currículo igual ou um pouco inferior ao do negro. Eu acho que às vezes pode ocorrer que seja de forma até meio que instintiva, né? Mas a gente tem que começar a prestar atenção nisso. A gente não pode mais deixar que seja instintivo, a gente não pode mais deixar que isso aconteça de uma forma natural, né? Então a gente precisa começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Quando acontece, e eu acho que um bom caminho para que o branco possa não nos ajudar, mas que ele possa assumir essa culpa, né, histórica e essa dívida histórica conosco, é reconhecer os seus privilégios. Quando a gente reconhece nossos privilégios, né, eu reconheço o meu privilégio, mesmo sendo negro, em relação a outro negro. O Léo reconheceu o privilégio dele em relação... A Jaque tinha caído naquela hora, não reconheceu. Verdade. Mas, uhum. mas assim, o Léo reconheceu o privilégio dele, mesmo enquanto negro, em relação a outro negro, né? Em relação ao outro negro. Eu reconheço os meus privilégios também. Minha mãe também quebrou algumas barreiras, né? Minha mãe e minha família em geral. E essas barreiras foram quebradas, elas me proporcionaram oportunidades, né? E eu também soube aproveitar essas oportunidades, né? Mas tenho empatia o suficiente para saber que nem todas as pessoas têm essa mesma oportunidade. Então, um bom primeiro caminho para a gente conversar assim de forma saudável, pessoas bonitas, não é verdade? Pessoas inteligentes, né? Que estão conversando sobre assuntos pertinentes, um bom ponto de partida para o branco, você branco que está no grupo, você branco que segue a página, você branco que está ouvindo falar sobre racismo agora em vários tipos de canais de comunicação, reconheça primeiramente que você é privilegiado, né? Não tente colocar tudo no mesmo balaio e falar que é meritocracia, porque esse termo, eu não gosto nem de falar nele, porque para mim não existe. Tá? Eu, como professor de língua portuguesa, eu abomino esse termo, e para mim esse termo não existe. Meritocracia são todos partindo do mesmo lugar, certo? E daí, ao chegar no objetivo, você vai ver se esse aqui parou no meio do caminho, se esse chegou, mas nós estamos partindo do mesmo lugar, partindo do ano que fomos escravizados, e temos um atraso de 400 anos, que nem começou a ser reparado, que fizeram uma ação e vocês já acham ruim, fizeram as cotas, é uma ação paliativa, e vocês já acham um absurdo, né? Isso, a cota realmente, ela é o mínimo, é o mínimo do mínimo, é uma das poucas ações que foram feitas, mas tem muito mais a ser feito, né? E eu acredito, dentro aqui dos meus pensamentos, que nem daqui a, vamos ver, nós fomos casados quase 300 e pouco, nem daqui a 200 anos, né? Eu espero que daqui a 200 anos nós consigamos chegar no mesmo nível e a gente possa falar de outras coisas, né?
Eu esperava, na verdade, viver para poder ver isso. Queria viver para poder ver meus filhos, de repente, a gente não precisasse passar orientações diferentes, né? Orientações que eu vou passar para meus filhos, Uhum, diferentes do que um casal branco passa para o exato. filho dela, né? Não é leve a blusa só, filho, leve a identidade, porque se alguém te parar, não faça movimentos bruscos, né? Eu tenho certeza que uma família branca Não passa por isso. não tem essas preocupações, né? Enfim, acabei me alongando demais, esperando ter fugido aí do que você Não, não, perguntou. e é muito mais sensível a discussão, né? Há uma revolta, como você disse, há uma revolta quando a gente fala da questão das cotas, ou de qualquer outra recolocação social para a pessoa preta, né? Por parte dos brancos, e nem se tem a sensibilidade para entender que o assunto é muito mais sério, né, cara? Eu acho que esse lance que você falou dos filhos, cara, eu passo por isso todos os dias, porque eu tenho filhos adolescentes, né? Dois adolescentes pretos, né, cara? Então, e que vivem no meio branco, assim, né? No meio branco e rico, né? Eles convivem com essas pessoas brancas e ricas, né? É, e a minha preocupação é sempre de não deixá-los sofrer por conta do racismo, sabe assim? Essa preocupação de, primeiro, a questão da vida deles mesmo em risco, né? E das situações também que vão causar um estrago psicológico grande ali no dia a dia deles, dependendo de como a situação acontecer. Isso, cara, tá propenso a todo momento que eles saem na rua. Todo momento. Todo momento. A gente tem essa preocupação. É o que você falou. Aí fica a questão para a pessoa branca, né? Querer entender mais, né? Será que você passa por isso com seus filhos, né? Será que você Posso só complementar também? pode Desculpa, ir. Léo. Não, não, Por causa do que já. você tá falando, acho que quem dera fosse uma questão de empatia, porque eu acho que a própria empatia, a minha percepção, é uma forma até mais fácil a gente estar trabalhando nessa questão da empatia. Mas é responsabilidade mesmo, né? Porque a gente vai. A minoria ela foi colocada em uma classificação subalterna ao ponto que a gente vive para sustentar a plenitude de outras. Né? Então, as pessoas brancas, que a gente vai estar sempre falando, pessoas brancas, né? De forma plena, né, total, nós estamos alimentando esse bem-estar com a nossa própria existência, porque nós somos inseridos nessa classificação subalterna, né? Então, eu até tiraria o empate, logicamente, da minha percepção e colocaria a responsabilidade, né? Sim. Porque daí essa responsabilidade ela vem por dois meios. Uma, essa questão moral mesmo, e outra questão ética. E a partir do momento que você vai se responsabilizar, não estou dizendo que todos, por exemplo, essa dívida histórica, não fui eu que tive escravos, então não sou eu que aplicando qualquer ação de retratação, etc., nem nada, né? A sua responsabilidade é essa construção histórica que o Cadu contou e que a gente vem salientando ao longo dessas lives, contribuiu para que hoje você tenha determinados privilégios negados para essas minorias. Então, não foi você que pegou no chicote, não foi você que assinou, foi dono de fazenda, dono de escravos, mas você gosta desses privilégios, de todos esses benefícios, né? Então, é uma questão de responsabilidade. Eles vão falar sobre isso. Então, esse lugar de fala, ele traz isso. Você tem a sua responsabilidade. Essa responsabilidade você constrói a partir do momento que você passa a se colocar, né, se entender como um privilegiado e o que eu posso fazer para estar minimizando o que meus privilégios causam. É que daí vem a questão do antirracismo que a gente comentou lá atrás. Então, por exemplo, o Bruno Galhaço, ele teve percepção disso e colocou à disposição o que ele podia, ou seja, vou oferecer o meu espaço que essas vozes falam, né? Obviamente, ele está cedendo, mas ele não deixa de ser beneficiado por esse sistema, da própria hierarquização do poder, que o Brasil é um dos maiores países que expressam essa desigualdade, que a gente tem que sempre estar trazendo, tá? E justamente essa questão dessa manipulação no conhecimento que a gente vem falando tanto
e colocam pessoas negras para estar falando que é mimimi, que etc., desvalidando toda a nossa luta, é justamente coisas pensadas, tá? Por conta desse racismo que ele é estrutural. Então, o lugar de fala ele é para todos, porque a gente fala de lugar de fala não quer dizer que você não pode discutir sobre determinado assunto. Caiu aqui a live. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá voltando agora, calma aí. Daí você volta. Aí, voltou. Agora voltou, vamos lá. Que eles ouviram o que eu tinha falado, agora fica a Fala no questão final. questionando. Fala o que você falou no final. Daí, eu estava falando no final que, por exemplo, hoje a gente chegou no grupo sobre a pergunta se o branco poderia estar discutindo sobre cotas, tá? O lugar de fala não quer dizer que você não pode falar sobre, você não pode discutir sobre determinado assunto, porque a gente está discutindo sobre sociedade. Tá? Então, como sociedade, você pode sim, eu até falo que deve você interagir nesses assuntos por conta da sua responsabilidade como membro social. Só que o lugar de fala, ele traz essas especificações de que em determinadas situações você não pode estar interferindo. Porque a minha vivência não é a mesma vivência do Cadu, não é a mesma vivência do Léo. Somos 3 pessoas negras, mas nós reconhecemos que a nossa realidade, nosso contexto social é diferente. O lugar de fala é entender a minha situação e a minha situação dentro do próprio movimento social. Si, tá? Então, essa questão do lugar de fala é uma discussão que a gente está sempre ampliando cada vez mais. Essa dificuldade de não ter um conceito, justamente ser muito amplo, né, meninos? Muito amplo. Muito amplo. É papo aí para muitas lives. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto muitas vezes, né? E agora voltando para entrando na questão do grupo Pretos de Tu, né? A gente vai aproveitar o gancho, porque tem tudo a ver. E essa live propositalmente foi feita entre nós três, né? A gente já tava aí conversando sobre poxa, quando que nós vamos fazer uma live nós três para podermos falar do grupo? É o seguinte, o grupo surgiu de forma bem despretensiosa, né? Porque ele surgiu para que se houvesse um espaço para que nós, pessoas pretas e tuanas, pudéssemos conversar. Conversar sobre coisas que estão acontecendo agora, conversar sobre as nossas histórias, conversar entre os nossos parentes. A gente espera que essa terça-feira preta, né? Que agora a gente já ganhou esse apelido, né? Da terça preta ituana, né? Ela esteja alimentando muitas conversas nas casas de vocês, das famílias pretas ituanas, né? Que vocês possam, logo após a live ou durante a semana ali, né? A hora que for sentar para jantar, para tomar um café da manhã, indo no carro, né? Conversar sobre essas coisas que nós temos trazido aqui, esses assuntos, são assuntos diversos, né? Que eles trazem, eles fazem uma cama aí para que vocês possam ali desenvolver assuntos entre nós, começam nas famílias e depois vai para os vizinhos, vai para os parentes mais distantes, né? E depois para os amigos, né? E isso vai criando uma rede, né, de troca de informação ininterrupta, né? E muito rica. Eu mesmo, cada live que tem participado, eu falei até na live foi na live do Cadu, que eu falei e do André, do Cadu e do André, que eu falei, pô, cada live que eu participo aqui, eu só acho que é uma das pessoas que mais aprende, cara. A gente escuta histórias, hoje o tanto de coisa que a Jaque ensinou pra gente também em relação ao lugar de fala, né? E esse espaço, gente, é pra isso mesmo, é pra gente dialogar e acaba se tornando o nosso lugar de fala, o lugar de fala da pessoa preta ituana, né? Então, você que tem participado, que a gente aprendeu com a Jaque hoje, que é uma via de mão dupla, né? Que consiga entender também e depois, na hora de falar, consiga colocar em prática as informações que a gente está passando aqui, que a gente está de forma muito, muito humilde, mas de coração, né? Fazendo o nosso melhor para vocês mesmo, né? E a gente começou com essa ideia das lives, né? A primeira live foi uma live clandestina entre eu e o Cadu. Uma bela quarta, acho que foi numa terça-feira mesmo, né, Cadu? Uma bela terça-feira eu chamei o Cadu no inbox e falei assim, cara, eu vou fazer uma live aqui, quer participar no Instagram? Daí o Cadu, pô, topo, vamos. Falei, vamos lá então. Beleza, deixa eu só arrumar meu cabelo aqui e aí já fala.
a E gente foi, começou a falar. e foi bem isso, né? Então, e a gente viu que as pessoas ali interagiram. Eu já vinha conversando com a Jaque desde o ano passado sobre o movimento Black Money, né? Porque a gente queria, de alguma forma, implantar isso aqui em Itu, mas aí eu procurei a Jaque de novo e falei, Jaque, aquela discussão no movimento Black Money, ela ainda é muito avançada. E porque eu fiz uma live com o Cadu e a gente percebeu que as dúvidas das pessoas, inclusive nossas, são muito maiores e a gente não tem tido oportunidade nem de conversar sobre essas coisas básicas ainda, né? Então a gente vai começar a fazer live, cara. Vamos junto, né, Jaque? Vamos, não sei o quê. E assim se formou esse grupo de ADM do Petitu, com a ideia de fazer lives toda terça-feira, trazendo as pessoas pretas aqui de Tu para falarem sobre os assuntos pertinentes, né? Então muitas pessoas legais participaram, foi o Sérgio de Souza, foi a Rosália, a Maria, foi o professor André, né? André Luigi, a Michele Duarte, Suza a Suza e o Guilherme Castro, Guilherme. dois advogados pretos, né? A gente, com muito orgulho, colocou essa live no ar e foi a live mais assistida. Olha só, dois advogados pretos falando sobre, né, sobre o encarceramento do povo preto, um assunto super pesado. E foi a live mais assistida, né, que a gente teve. Né? A Jaque participou, o Cadu participou de várias. O Eric Santana com a história do Santana, que foi assim, uma live super emocionante, falando lá do meio do movimento preto ituano, lá dos anos 80 e que culmina nos anos 90 depois com a criação da UNEI, né? Cara, quanta coisa. Agora passando, a gente tá completando 2 meses agora. Amanhã a gente completa 2 meses, né, de Pretos de Itu. Pô, 2 meses. Ter bolo? Vai ter. Não vai ter bolo, Cadu, mas a gente falou que nós teríamos algumas surpresas na live de hoje, né? E alguns lançamentos. E algumas novidades, né? Então, Posso só falar uma coisinha antes de você falar as novidades? Fala lá. Não, é que em cima do que você falou, é legal a gente falar que a gente não tinha um plano, né? Não. A gente não tinha um plano quando a gente começou. A ideia é legal falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que a gente ficou 2 semanas em reunião e surgindo todas as ideias, e não. Na verdade, foi a ideia da live, e aí como nós vamos fazer a live, estamos até hoje aprendendo como fazer live. Sim. Né? Testando coisas diferentes a cada live, formas de que elas fiquem cada dia melhores. Além disso, as ações que rolam no grupo, né? Elas vão aparecendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí nós temos hoje as provocações, né? São aí algumas frases ou perguntas que fazem com que as pessoas se manifestem, né? As pessoas mais tímidas ou que ainda estão se liberando para começar a falar sobre o tema, né? Então é legal que nós percebemos a participação dessas pessoas. Aí nós temos também hoje o Pretinder, né? Pretinder para a galera solteira do grupo aí, que pode... Opa, deu uma balançadinha aqui. A galera solteira do grupo pode conhecer os pretos e pretas, né? E olhada ali. Pretos e pretas estão se amando. Pô, que coisa linda, né? É maravilhoso. Isso é maravilhoso. E enfim, e nós temos também o Mostra Sua Beleza Preta, né? Que a galera gosta de postar uma foto, né? E é legal, isso é muito bacana para nossa. São ações para nossa autoestima, maravilhoso. São maravilhosas para nossa autoestima, para a gente se mostrar, para a gente saber o nosso lugar de fala e poder se expressar de forma mais natural, sem ninguém tolir, falar, mas isso é mimimi, isso aí é vitimismo, né? Não, a gente pode falar das nossas dores e a gente pode também mostrar o nosso sorriso, mostrar nosso rosto, o nosso corpo sem ser hipersexualizado, né? Enfim, bacana. Pode continuar, Léo, desculpa. Muito legal. Cara, o que a gente tem ficado mais espantado e tem aproveitado muito e tem crescido junto com o grupo também é o engajamento, a participação. Esse é um grupo de engajamento, né? É um grupo que a gente pede o tempo todo, a gente solicita a participação de todos, né? Com comentários,
com fotos, né? Então todo esse movimento, né, que vem se criando além das lives é para quê? Para que a gente possa ali todos os dias estar ali usando aquele espaço, né? Para que todo mundo participe, para que todo mundo venha e coloque a sua contribuição, né? Bote a sua cara mesmo, né? Porque a gente ficou por muito tempo aí escondido, às vezes com vergonha aí de mostrar a nossa beleza, né, cara? Tamo aí, tamo aí no jogo, né? E a gente fica muito feliz, então, como uma forma de agradecimento também, essa live, em nome de nós, da parte da administração do grupo, a gente queria agradecer esses 2 meses, né? Todas as pessoas que entraram, que convidaram, muito obrigado para vocês que convidaram as pessoas pretas para o grupo, que convidaram os seus amigos, todos os seus conhecidos para a página, né? Para receber o nosso conteúdo. Para as pessoas que estão acessando o nosso conteúdo no Instagram, também o Instagram veio depois, né? Como desdobramento do Facebook. Então a gente está fazendo um trabalho muito legal lá também, com os conteúdos das lives disponibilizados lá no IGTV também. Tá? Os stories também, a gente vai começar a fazer um trabalho um pouco mais desenvolvido. Mas lá também no Instagram você também tem acesso, né? E então a participação de vocês nas lives, a gente tem tido alcances incríveis, né? E os comentários que a gente sempre traz também aqui no final da live para que vocês participem também ativamente, né? E a coisa tem tomado corpo, a gente tem conversado sobre muitos projetos, a vontade é grande, né? As ideias também, elas são muitas, e na medida do possível a gente vai começar a colocá-las em prática, né? Então, como o Cadu falou, a gente fez o Beleza Preta, fizemos o Pretinder. E pro mês que vem, né, Jaque? A gente tem novidades aí na página e no grupo do Preto de Tu. E como a Jaque falou, né, da questão do lugar de fala, que vivemos numa sociedade patriarcal, né? O brasileiro tem essa cultura, mas entre a comunidade preta, todo mundo sabe que são as mulheres mesmo que sempre dominaram as nossas casas. Pelo menos na minha casa era minha avó, era minha mãe, hoje é a Suzy, né, que manda em tudo aqui, né? E isso é muito legal na a cultura negra, né? A cultura preta, a gente tem essa questão do matriarcado, né? As mulheres ali sempre sendo ali as nossas bases, né? Elas são as bases de tudo. Tudo que se faz dentro de uma família preta tem uma mulher ali por trás, fazendo com que as coisas aconteçam. E aqui no grupo não é diferente. A gente tem a Jaqueline Dias aqui, que, que vai, Que eu vou ter que dar depois, hein? que Vai vai, sair que caro. vai, que vai passar, que vai falar a nossa primeira novidade aí. O que é, Jaque? Fala aí, vou deixar para você falar. Ah, gente, nossa, eu tô muito contente com esse projetinho que tá saindo aí. Nossa, confesso que tá sendo muito enriquecedor para mim. Eu fico até com dó dos meninos, porque eu tô tendo umas contribuições muito fortes aqui da cidade, né? E basicamente, quando eu ia apresentar aqui, nós, né, em nome de nós três, e todo mundo que também nos ajuda, porque tem muita gente que vai dando opinião, mas que não aparece aqui também nas lives, não são citados, enfim. É um trabalho conjunto. No mês que vem a gente comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, no dia 25 de julho. E como todo mundo sabe, Tu e Salto tem os movimentos negros que sempre se mobilizam para tentar fazer essa comemoração. Nós temos a UNEI, nós temos o Negro de Salto, que sempre faz as atividades. Nós temos os coletivos que estão ganhando cada vez mais força. O Salto se destaca, às vezes, bem mais do que as movimentações com as meninas, né, principalmente. E aí a gente quer trazer todo mundo para essa comemoração, que obviamente não vai poder ser fisicamente, pessoalmente, mas que a gente vai estar trazendo também essa data através das nossas lives, tá? E como que vai ser, né? A gente está criando todas as lives, nós temos 4 terça-feiras no mês de julho. A gente vai estar pontuando temáticas, né, em torno da educação, saúde, tá? E questões sociais também, tudo com profissionais pretas, né? Então vão ser mulheres pretas, que muitas a população de Tu em si conhece, falando sobre isso. Então a gente vai discutir sobre crianças, nós iremos discutir sobre a promoção da mulher, a composição da família brasileira,
vai estar conversando tanto da formação, né, desse jovem negro, até mesmo o acesso nosso com relação à saúde. Então, vão ser especialistas do assunto que vai discutir essas áreas que permeiam tanto na educação, saúde, questão social, e trazer para vocês essa ótica da mulher negra, né? E o que o Léo falou é justamente sobre isso, né? Como eu disse para vocês, a mulher negra ela está na base, então uma vez que a gente se movimenta, a sociedade ela vai movimentar junto, né? E justamente, onde eu dei comenta isso, né? Justamente porque tem essa questão do lugar de fala, né? A gente sempre imagina uma pirâmide. Nós temos o homem branco, a mulher branca, o homem negro e depois a mulher negra. Tá? Porque aqui a gente leva a questão do gênero, raça, todos os tipos de desigualdade que a gente pode estar contando. Então vai ser muito legal, muito interessante que vocês compartilhem quando a gente for soltando os banners, porque vai ser muito, muito, muito enriquecedor. Eu tô tipo, admirada mesmo essas mulheres pretas que nós temos aqui na cidade. Então aí nós temos as datas e as participações a gente vai deixar como mistério. A página do YouTube do Preto Instituto tá no ar, tá bom? Tá aqui nos comentários aqui. Estão todas as lives estão lá, tá? O conteúdo de todas as lives para você poder acompanhar no YouTube. YouTube é mais legal para você poder acompanhar o conteúdo, né, gravado das lives, porque você consegue colocar na televisão, né? Consegue acompanhar com um pouco mais de qualidade ali, com toda a família, tá? E daí, pessoal, assim, as lives estão sendo relançadas lá no YouTube. Então, a cada 15 minutos, acho que desde das 10 horas, a cada 15 minutos está estreando uma live lá. Então, terminando aqui a nossa live, corre lá para você acompanhar os lançamentos, tá? Então, são todas as lives lá em sequência cronológica, tá bom? Então, mais uma novidade, o YouTube do Preto Instituto e é mais um espaço de lugar de fala do Preto Ituano, tá? A gente vai criar bastante conteúdo audiovisual, tá? Vai funcionar como um canal de televisão Preto Ituano, tá? Vai ser muito legal, cara. Vocês vão ter muito conteúdo, né? E eu posso falar já do primeiro programa, o programa que vai estrear, o YouTube do Preto Instituto? Tá ansioso, é muita novidade. Tem que ver se não tem cardíaco aí, o pessoal. Gente, a estreia, ela vem conectada com o assunto do mês que vem, que é o assunto da mulher negra latino-americana, né? Então, para representar as criancinhas pretas, as coisas mais fofas que a gente tem aí nas nossas casas, tá? A gente vai trazer uma novidade no lançamento do YouTube do Preto Instituto. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gigi Sartori e vamos ter muitas coisas legais para conversar. Aqui no nosso cantinho vão rolar brincadeiras e dicas para você que é criança, para o papai e para a mamãe. Não perca, sábado, à 1h da tarde, a minha estreia. E aí, Gigi, no canal do YouTube Preto Gito. Eu espero vocês. Um beijo, tchau! É isso aí. É o programa E aí, Gigi. A Gigi Sartori vai trazer o conteúdo para as crianças, né? Para as crianças pretas e para os pais, principalmente para os pais, acompanharem, né? O programa dela. Ela vai trazer diversos assuntos de forma bem lúdica, né? Com muitas brincadeiras. Ela vai falar de brinquedos para crianças pretas. Ela vai falar de maquiagem. Ela vai falar de roupa. Vai falar sobre diversos assuntos, dúvidas. Vai ter um quadro que é um quadro de tira dúvidas, né? A Gigi vai tirar dúvidas ali com pessoas, né? Pessoas daqui que estão no grupo, né? Pessoas que estão no grupo, inclusive pessoas que já participaram das lives. A Gigi vai tirar dúvidas ali, perguntas bem inocentes, né? E de uma forma muito, muito assim, gostosa, né? A gente quer entrar nesse assunto e que ele invada a casa de vocês, que tenha esse tipo de conversa entre o papai e a mamãe, né? Sobre as dúvidas das crianças, o dia a dia, né? É o lugar de fala da criancinha preta ituana, né? Outras ações virão aí, mas a gente tem que dar uma segurada, né, Léo? Né, já que quando a gente se empolga e acaba falando demais. Então vamos deixar se concretizarem, confirmarem, mas tem outras coisas aí. Voltou o seu áudio, Jaque, fala aí.
Fala ótimo. mesmo, Jaque. Esqueci que eu ia falar. Ah, tá. Do programa da Gigi, eu acho importante que também a gente vai estar contemplando algumas mães que pediram para a gente estar falando sobre crianças negras, né? E é um X, é um coringa o programa dela, porque vai falar tanto para as mães pretas como para as mães brancas, ou de outras etnias, enfim. Tá? Então é uma forma de contemplar mesmo a discussão da criança preta, né? Então eu acho muito importante a participação desses adultos, né? Porque acabam também sendo atingidos com os pontos que devem ser promovidos. Então o Léo super evidenciou aí esse trabalho pedagógico. Então é tudo estruturado para trazer esse conhecimento para a criança, enquanto indivíduo negro, e para os pais também, negros ou não negros, né? Que também tem que pegar essa responsabilidade de entender que o filho ele é tido como um diferente na sociedade. A responsabilidade sobre essa criança também é maior. Então, nada melhor do que você ter essa atividade com o seu filho e também ampliar as discussões raciais que a gente não vira, às vezes não tem em casa. É importante também orientar que às vezes essas identidades, essas construções raciais, elas são feitas fora de casa, né? E é muito curioso. Mas parabéns por esse programa e tudo mais. Acho que era isso. Café. E lembrando também que o programa da Gigi é um programa de construção, né? Quando a gente fala das crianças, da criança preta, a gente está construindo uma ponte lá para o futuro, né? Para que eles possam ter essa base já desde crianças, né? E os pais também, né? Estejam preparados também para lidar com situações ali que para o futuro, né? Vai fazer toda a diferença para a construção, né? Da identidade deles, né? E o principal, gente, ter uma fofura pretinha dessa na tela, né? Falando, a gente fica preso, né, cara? É uma coisa louca. Ela me mandou um vídeo hoje, é surpresa. Já é uma prévia do que vai rolar no. Muito babão, Eu sou muito hein, babão. lá. Mas é uma prévia do que vai rolar aí no programa de sábado. E ela fez um ensaio e mandou pro tio hoje, né? Mandou pro titio. Cara, eu fiquei ali assistindo. Sabe quando você fica preso, cara? Você fica ali. A forma, né, como que ela traz, a representatividade que traz, né, cara? Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu queria ter esse tipo de representatividade quando eu era criança, sabe? Assim, de ver as crianças falando dessa forma, né? Eu acho que vai ser um programa que a gente vai conseguir trazer uma união muito grande entre a nossa comunidade preta e ituana. Eu espero que seja isso. Legal que vocês dois falaram. Eu queria primeiro dar os parabéns, né, para vocês, as iniciativas. Eu acho que a mensagem que a gente recebeu durante a semana, né, não sei se posso revelar, né, mas a mensagem que a gente recebeu do Vitor aí essa semana, acho que foi e aqui a gente vem recebendo de outras pessoas também. Eu acho que indica que nós estamos num caminho bacana, num caminho legal, que está proporcionando o nosso crescimento e o crescimento dos pretos que estão nos acompanhando também. Legal que a Jaque pontuou das pessoas brancas também, que formam as famílias com pessoas pretas, relacionamentos sociais, enfim, que venham também assistir as lives, que participem, né? Algumas pessoas inclusive participam todas as lives, né, com comentário, participam, né, não só assistindo as lives, mas agora eu tenho certeza que participarão também da questão do programa do G, né? E enfim, participem de todas as ações aí, né? Logicamente, né, não mostre sua beleza preta, não tem como, né? Mas no Pretinder, né, não tem como, mas tem várias ações do grupo, né, em que vocês terão esse espaço, poderão participar também, e eu acho que, como está sendo um aprendizado para nós, também será para vocês. E o legal, uma coisa que o Léo também pontuou, que é de falar das pessoas que estão aí, o Léo e a Jaque pontuaram, na verdade, né, as pessoas que sempre nos ajudam, né? Então, o Léo tem a esposa deles, Suzy, que ajuda, né? Eu tenho a minha namorada, né, e futura esposa, Camila, também, que sempre... Não perde tempo. Coincidentemente é prima da Jaque, né? Então, família Dias aí. E sempre dão contribuições. Além dessas pessoas que estão mais próximas, a gente sempre procura ouvir e observar
as movimentações nas páginas. Então já teve live que surgiu de comentário na página, né, gente? Sim, sim. Que foi a live do colorismo, que colocaram lá e enfim, surgiu essa live. Muitas Para coisas crianças que negras nós do mês que vem. trazemos de proposta para vocês tem a ver com as dúvidas de vocês também. Então, a participação de vocês, o engajamento de vocês é muito importante para que a gente possa continuar fazendo coisas interessantes e que sirvam tanto para o nosso aprendizado, para o de vocês e o nosso fortalecimento enquanto preto. Perfeito, Cadu. Vamos pra gente finalizar, tá? Que a gente já tá com o horário avançado aí. Tá dando 1h30 de live agora. A gente vai ler alguns comentários aqui, pode ser? Eu vou puxar alguns comentários, eu tô com a página aqui aberta. Maravilha. Vamos comentar bem sucintamente, rapidinho, tá? Pra não ficar muito extenso o horário. E a gente espera, né, que vocês continuem. Muito obrigado por estarem participando, assistindo as lives e mandando comentários, tá? Ó, a Elizabeth Teixeira falou: boa noite a todos, concordo que as piadinhas não são legais, né, Cadu? É a hora que você estava falando, né, da questão das piadas. Sim. Olha lá, daí a Jovelina Carvalho: o meu irmão já passou por essa situação, as piadinhas machucam e muito, né? É péssimo, é totalmente destrutivo isso e a gente... Tem até uma coisa que eu quero falar em relação a isso, Léo, rapidinho, prometo que eu não vou demorar muito, eu gosto de falar bastante, mas em relação à questão de piadinhas e certas colocações, é só a gente perceber quem ri. Uma coisa engraçada quando todo mundo ri, né? Diz o velho poeta, né? Uma coisa engraçada quando todo mundo ri, mas muitas vezes o próprio negro, a própria negra, o próprio preto, a própria preta ri para não passar como antipático ou rir porque fica sem graça, né? Então é legal de ter essa sensibilidade de perceber também quando a gente é inconveniente ou fez um comentário inconveniente. Eu acho que não faz mal a ninguém de repente pedir desculpas, voltar atrás ou pensar até 2 vezes para que não seja nem falado, que seria a melhor opção. É isso mesmo. Ó, a Patrícia Casimiro comentou que a Bianca Bin, que é da nossa cidade, ela também emprestou o espaço no Instagram. Né? Ela só não falou pra quem que foi que ela emprestou. Daí a Gigi Sartori comentou: a tia Renata, mãe da Elisa MC do Rio de Janeiro, usou uma conta do Instagram da com.conteúdo por 24 horas para divulgar crianças pretas. Olha que legal isso, cara. Eu gostei muito porque conheci meninos e meninas muito legais. A Gigi falou. Né? Olha só, cara, precisou, é o que a Jaque falou, né, lá, né, sobre a gente rever, né, essa questão também. Precisou, né, uma pessoa emprestar ali para chegar aqui em Itu, né, algo que está acontecendo muito legal no Rio de Janeiro, né. Daí, ó, vamos lá. A Gabi Camargo: é importante se colocarmos no lugar do... aliás, é importante se colocarmos no nosso lugar, pois tem assuntos que cabem a nós falar e outros assuntos que não é da nossa realidade, e não podemos ter propriedade da fala. E isso em tudo na vida. Você falou bem sobre isso, Perfeito, né? Uhum. É exatamente isso, a gente entender esses recortes sociais, a gente se informar sobre esses recortes, né? Nosso dever social, mas também respeitar que não o direito roubando o lugar de fala de outro. Ó, a Andressa Rô Miguel: vejo nas redes sociais pessoas que querem se posicionar e não entendem que alguns assuntos não cabem a elas. E quando aquilo não me cabe, o melhor mesmo é se calar. É bem isso, né? Deixa eu ver aqui. A Andressa de novo: sobre o movimento Vidas Pretas Importam, muitos colegas de redes sociais nunca haviam sofrido o preconceito e nós, como mulheres negras, sabemos o quanto brigamos por nossos direitos e pela nossa valorização, e é válida a nossa discussão, pois temos esse lugar de fala. Você falou bastante sobre isso também, né, Jaque? Uma coisa que eu acho interessante é que uma coisa que a gente tem que observar é que vamos ver até quando vai estar dentro das... né?
Justamente porque acho gozado toda essa movimentação dos Estados Unidos para os brasileiros, não negros, como é se posicionar, né? Porque o Uhum. genocídio da população negra já não é novidade. Cada 23 minutos, uma mãe está perdendo seu filho, a criança perde seu pai, a esposa perde o marido. Vamos ver até que ponto, até quando vai. Eu espero que seja para sempre essa desvalorização, né? Só uma coisa isolada. O Floyd, né? Sim, ó, a Gabi Camargo, sim, as pessoas acham muita coisa e por acharem, né, acho que colocou acharem em caixa alta, né? Eles já pensam que pode sair falando. Mas não é bem por aí. Uma coisa é achismo e outra coisa é a vivência. Acho que eu falei sobre isso, né? Sobre, Sim, sobre a questão da propriedade para poder falar, né? Ó, sim. deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui a Michele, vamos lá. Aqui, ó, tem bastante, vou ler. A Michele Santana, um beijo, Michele. Obrigado por estar participando da live mais uma vez. Sabe o que eu acho? Uma crítica minha. O Dia da Consciência Negra não é ocupado pelo negro, porque o próprio movimento negro ainda não se consolidou no Brasil em relação à data. Se a gente comparar o Dia do Orgulho LGBTQI+, que ocupa a Avenida Paulista com toda a propriedade, com o engajamento do grupo, isso nos falta no sentido de mobilizar as comunidades, conscientizar os pretos de que o Dia da Consciência Negra não é dia de ouvir revelação na Cidade Nova, mas sim também de ocuparmos a Casa da Cultura para debates, ocuparmos o centro com a nossa retomada do balé afro, ter de volta a missa afro. Isso requer esforço nosso, contínuo, até que fique natural, para que nós precisamos nos importar com a data. Esse comentário aqui o Pode falar. comentário dela tem várias coisas que a gente pode pegar para estar discutindo, ampliando mais. Mas, de forma geral, eu acho que justamente ele reflete a própria questão dessa hierarquização dos poderes, né? A comunidade LGBT, por exemplo, ela é uma comunidade bem racista, produzem tanto estereótipos voltados para o negro, quanto própria da questão da mulher em si. Tem a questão Tá? da beleza É também, né, uma. Jaque? Eu converso muito com um amigo meu, né, sobre o assunto, a gente troca muita ideia. E ele comentou comigo, foi acho que semana passada a gente estava conversando, ele falando que a questão da beleza na comunidade LGBTQI+, eles criam mesmo uma cobrança, cara, sobre um padrão de beleza que eles ficam. Se a pessoa não souber lidar com isso, cria um trauma psicológico muito grande, né, cara? Exato, porque são os lugares de poder que eles se concentram, né? Por isso que a gente vê a Avenida Paulista tão lotada e, por exemplo, a, é, a Missa Afro não compara, por exemplo. Até mesmo aqui tu, usando a Missa Afro, comparando a isso. Esse público do LGBT, eles também reproduzem ótimo, né? Tudo porque eles se concentram nessa base acima da sociedade, né? Então é uma comparação interessante, não sei se seria, mas eu entendi muito bem o que ela quis abordar nesse assunto. Até reforça a nossa importância, né? Uhum. Dos próprios membros que estão conversando, né? Dialogando entre si. E fica aí uma provocação para nós do grupo, para as pessoas que têm participado ativamente também e para as que estão vindo, para que a gente já comece, já começamos a nos mobilizar para o Dia da Consciência Negra, né? Para trazer justamente essas indagações que a Michelle colocou aqui para a gente se organizar e fazer algo diferente, não ficar realmente só no show de pagode na Cidade Nova, né? A gente fazer algo que É venha muito contribuir. limitado, né? Muito limitado, né? Muito Sim, limitado. A gente precisa ultrapassar essa barreira. Já são muitos anos em que só acontece isso na cidade, né? Vamos lá. A Jovelina Carvalho. Concordo com a Michele Santana. Eu sou apaixonado pelo balé afro, tinha aulas de balé afro e nunca mais ouvi dizer.
Meu nome é Ana Paula, só tô aqui no Facebook da minha mãe porque meu celular está com falante ruim. Obrigado, Ana Paula. A Ana Paula, não é a Jovelina. Ela tá usando o Facebook da Jovelina, que é a mãe dela, né? Mas é a Ana Paula que tá falando. Muito obrigado, Ana Paula, por estar Valeu, Ana participando. Paula. Fez um esforço lá para participar da nossa live. Olha só que honra. Obrigado, muito obrigado pelo comentário também. E o pessoal fala muito do balé afro, cara. Eu não lembro, eu era criança na época, né? Não parece, né? Que eu sou novinho assim, mas eu sou bem novinho, sabe? E eu era criança, né, na época. E eu não lembro do balé afro, mas, cara, como tem comentário, né, positivo em relação ao balé afro, né? Muito legal, acho que tem que voltar mesmo, tem que voltar. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. A Gabi Camargo comentou já que ansiosa para chegar às lives de julho. Maravilhoso, sensacional, gente. Parabéns, a Michelle comentou. A Camila Dias, vai ser incrível, né? Daí vieram os comentários. Oi, estão me ouvindo aí? Então, Sim. né? Ah, tá. Daí vieram os comentários aqui depois que eu soltei o vídeo da Gigi. O pessoal, ô louco, que delícia, gente. A Michelle comentou. Um monte de coraçãozinho, que fofinha. A Gigi comentou que tá muito animada. A Isabela, que sensacional, que legal. linda, meu Deus, parabéns. O pessoal tudo babando, só porque ela é fofinha. Mas é isso, ó. E daí o último comentário aqui, ó, o Tuto, né? O Tuto é o pai da Gigi. É o meu cunhado, o papai da Gigi, ó. Comentou, verdade, será muito legal para dar esta visão da criança, nossa garantia de um futuro diferente do nosso. Foi a hora que eu falei sobre construção, né? Acho que ele fez comentário nesse momento aqui. Que o programa da Gigi vem pra gente fazer um futuro, né, diferente, né? E de construção, né? Com todas essas discussões já entre as crianças, né? Vai dar muito resultado. Ó, o Vitor Rodrigues, vocês são minhas referências. Obrigado, Vitor. Obrigado por estar participando das lives. Que bom que você Que está aproveitando. responsabilidade, né? Que responsabilidade. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. E o Tuto lembrou, aqui fica também o lembrete para você que está assistindo. Ó, já nos inscrevemos aqui e ativamos o sininho. Tem que entrar lá no YouTube do Preto de Tu, se inscrever. A gente precisa. A gente vai lançar a provocação, né, gente, essa semana. Pra gente chegar a mil curtidas lá no Facebook, no YouTube, né? Pra que a gente possa movimentar algumas ferramentas que só são desbloqueadas depois que chega a mil curtidas, né? 1000 curtidas na página. Então vamos nos unir, vamos colaborar para que a gente possa também conseguir produzir mais conteúdos aqui dentro da página Preto de Tu. Então entra lá, quem tá participando da live. Divulguem no YouTube também, E divulguem o canal do YouTube. Isso, entrem Compartilhem com seus amigos, amigas, pessoal da família. Para quem vocês não gostam também pode mandar, porque toda pessoa é bem-vinda. Convida. E lembrando que o programa da Gigi estreia no sábado agora, a 1h da tarde, e depois o conteúdo fica disponibilizado. Cortou seu áudio a hora que você falou o dia. Ah, tá, desculpa. Então o programa da Gigi estreia agora. Deixa eu ver qual que é a data certinha aqui para não falar errado. No sábado, dia 4 de julho, a 1h, no YouTube do Preto de Tu. Tá bom? Acompanhem, que vai ser uma delícia de programa, tenho certeza. Bom, lidos os comentários, passado todas as novidades, os lançamentos da página Preto de Tu, eu vou me despedir já e daí logo na sequência o Cadu e a Jaque se despedem e a gente termina a live. Eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês durante esses 2 meses. Como eu disse, o Preto de Tu partiu de uma forma bem despretensiosa, mas feito de todo o coração, né? Principalmente pela necessidade que nós sentimos de conversar, né? A gente está num momento muito conturbado, complicado, solitário, trancados, em que a gente pode transformar isso em força, principalmente para nós, da comunidade preta. A gente já sofre tanta coisa e ainda vem essa pandemia para atrapalhar um pouco mais. Então é daí que a gente vai juntar forças para poder nos fortalecer através dessas conversas, através das lives, através da produção de conteúdo, da sua opinião, do seu engajamento, para que a hora que tudo estiver normal, tudo, né, voltar e a gente puder sair das nossas casas novamente, a gente possa se encontrar e aí sim começar concretamente um movimento bem positivo para a comunidade preta de Tu, né? E que isso traga frutos muito, muito positivos cada vez mais para nós. Queria agradecer a Jaque. Obrigado, Jaque, por todo o engajamento que a gente tem tido durante esses 2 meses, pelas ideias,
né? Obrigado, Cadu, pela amizade de anos e anos de infância e que a gente continua até hoje aí. E vamos que vamos, gente. Tá aí minha despedida. Obrigado, gente. Eu serei breve também, serei breve. Queria falar que muito bacana, eu me sinto honrado de fazer parte disso com vocês. Me sinto feliz de poder contribuir de alguma forma. Lembrando que essa semana ainda tem Pretinder, essa semana ainda... Pretinder sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Seguida. Mostre sua beleza preta. Que dia? O Beleza Preta é de quinta. Mantém quinta-feira. Quinta-feira, É mostre de sua beleza quinta-feira. preta. Eu sei que eu sempre posto foto. Sexta-feira, ficou uma sequência bacana, hein? Uhum. Quinta-feira, então, mostra sua beleza preta. Na sexta-feira, nós temos o Pretinder. E no sábado, a estreia do programa da Gigi. Provocações durante alguns dias aí aleatórios, né? E legal o que o Léo falou, pra gente, assim, deixa um gancho bem bacana, para que vocês saibam que tem coisas novas aí. O Léo nem percebeu, mas ele deu uma deixa aí. Ele falou, por enquanto a gente está se encontrando virtualmente. Então, subentende-se que vai rolar um encontro presencial aí, logo que a gente puder. Pretos e pretas, se amando, se conhecendo e trocando experiências. Vai ser muito legal. Beijão para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado por poder fazer parte disso e vamos que vamos. Só coisa boa. Vai lá, já. Coisa boa, né? Isso sim é coisa de preto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Vamos ver como você fala. Sim. Acho que é importante a gente. Eu vou reproduzir uma fala que eu estava no momento de fazer essa participação da live, né? Assisti algumas também. Eu achei interessante uma fala do Emicida, né? Que esse lugar de fala ele é tão importante a ponto de a gente não ver casos como o caso do Miguel. Justamente por você tratar a humanidade dessa minoria e deixar de tratá-los como diferente, e reconhecer também o seu caso, a sua responsabilidade social, né? E fala muito bem que essa responsabilidade do lugar de fala é exatamente a ausência, né, que acabou provocando essa morte dessa criança, né? Porque no momento que uma mulher adulta coloca uma criança dentro de um elevador, e não pensa nas consequências que isso está gerando, ela está fazendo a negação dessa humanização, né? Que infelizmente lida com isso. Somos tratados como seres humanos, né? O caso do Miguel é um caso que é responsabilidade do lugar de fala. A gente está toda hora falando para as pessoas estudando, de você estar dialogando com o próximo, colocando nesse meio, porque são vidas. Aconteceu durante o horário de trabalho, mas eu posso sair daqui de casa, por exemplo, e acontecer alguma coisa. E da probabilidade que a vulnerabilidade que eu estou inserida, ela é bem maior. Então a gente traz essa questão do lugar de fala para vocês. Todas as lives sempre é importante que você esteja anotando alguma coisa ou tenha essa curiosidade, né, de estar buscando maior conhecimento para que a gente consiga minimizar um pouco desses impactos, né? É um absurdo a gente pensar que esses impactos a gente está tendo vidas. Então esse lugar de fala ele precisa ser muito bem pensado por todos, não só por mim, pelos meninos, mas todos do tom de pele, porque é uma questão de sociedade. Tá? E eu me agradeço por estar tendo esse espaço. Estou muito ansiosa também para o mês que vem, também as lives, as mulheres negras, uma vez que você discute, você fala de todos, né? Então o homem negro vai estar sendo contemplado, a mulher branca vai estar sendo contemplada e o homem branco também vai estar contemplado, logicamente, a partir de óticas de mulheres negras. Tá? Então a nossa iniciativa é um pouquinho o que você está fazendo em casa. Obviamente que a gente tem nossas falhas, a gente está tentando mudar tudo isso, a gente fala, às vezes, até a própria live conduzindo o tema, sem estar colaborando, mas a gente está caminhando.
e participem de participação. Não ficam organizados. Temos pessoas que pensam diferente, posicionamentos políticos, viu? Tem diversos, então é interessante que vocês participem. Eu agradeço esse convite, agradeço a fala de vocês, em tudo que eu não consigo estar lidando, né? Eu estou me moldando cada vez mais, porque eu entrei aqui com radical, venho tendo essa flexibilidade, realmente por entender que o mundo não é só o que eu acho de achar. Agradeço bastante essa responsabilidade que eu estou tendo com vocês e com os outros, e isso. É isso aí, gente. Obrigado. E até quinta-feira. Não, até amanhã. Até amanhã no grupo. E se preparem que teremos mais novidades em breve. Tá bom, gente? Obrigado. Um beijo. Beleza, obrigadão, gente. E Valeu. nosso slogan, Comunidade Preta de Tu, precisamos conversar. Vamos continuar, tá bom? Um beijo a Precisamos todos. conversar. Valeu, tchau. Gente.